Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma unidade, a nossa unidade 8. Nessa unidade, vamos tratar sobre flexão em vigas. Vamos tratar de flexão pura, flexão simples e também falar sobre deflexão em vigas. Vamos lá? Roda a vinheta! Então vamos lá. Antes de entrarmos exatamente no nosso problema, vamos fazer uma revisão sobre as propriedades geométricas das seções transversais. Vocês se lembram sobre momento de inércia de uma área? Então, olha a figura aqui ao lado. Eu tenho então uma área A, tá? E nessa área A eu destaquei uma pequena área infinitesimal dA. Ela está localizada nas coordenadas x e y. Por definição, o momento de inércia de uma área é ix igual à integral na área de y² dA, esse é o momento de inércia da área em torno do eixo x, e temos y igual à integral na área de x² dA, né? Também chamado de momento de segunda ordem. Bom, e agora, se a gente pensar nesses eixos rotacionados, como indicado na outra figura, um eixo x' e y'. É meio intuitivo imaginar que o momento de inércia em relação a esses eixos inclinados, né, esses eixos rotacionados, varie. E a gente pode encontrar um ângulo onde a gente obtenha os momentos de inércia máximos e mínimos. Esses eixos são chamados de eixos principais de inércia e os respectivos momentos, momento principal de inércia. Uma propriedade interessante é quando a gente tem seções simétricas, porque os eixos de simetria representam um eixo principal de inércia. Na nossa disciplina Mecânica dos Sólidos 1, nós iremos tratar apenas seções simétricas, então nós já conhecemos os eixos principais de inércia. Neste primeiro vídeo, vamos tratar sobre a flexão pura reta. Então, vamos entender esses termos. Bom, qual o significado do termo flexão? Flexão significa mudança de curvatura do eixo. No caso das barras em consideração, como inicialmente a curvatura é nula, ela passa a ser diferente de zero, uma vez que é aplicado o carregamento. Vamos iniciar o estudo pela flexão pura, isto é, onde apenas o esforço momento fletor está presente no elemento estrutural. Além disso, vamos estudar seções que possuem um plano de simetria. Assim, já conhecemos os eixos principais de inércia, pois estes são coincidentes. Além disso, as cargas atuam neste plano de simetria, ou seja, os momentos fletores estão contidos no plano longitudinal de simetria. Por isso, utilizamos o termo reta. Na figura também está representado o momento através da representação por flecha dupla. Neste caso, o momento fletor aplicado aponta na direção ortogonal ao eixo de simetria transversal. Vale salientar, então, que o elemento sofrerá flexão sobre a ação dos momentos fletores, mas permanecerá simétrico em relação ao outro plano. Então agora vamos imaginar que a nossa barra ela tem uma grade de linhas longitudinal e transversal. Olha só, peguei aqui uma espuma para simular o nosso sólido deformável que tem essa grade de linhas longitudinal e transversal. Aqui ela tá, né, sem nenhum esforço aplicado, sem nenhuma carga externa. Se nós aplicarmos aqui dois momentos fletores externos, olha só o que acontece com as linhas da grade. A gente vai observar, né, que as retas longitudinais elas passam a ser curvas, né, justamente como eu falei, né, na flexão a gente tem a mudança do eixo de curvatura. O que acontece com as retas transversais? Elas continuam retas, porém rotacionadas.
Isso vai ser muito importante para nós, tá? Porque isso vai ser o principal da nossa hipótese cinemática. O que mais que a gente pode tirar de conclusão disso aqui? Vou fazer de novo, ó. A gente observa que as retas na porção inferior, né, as retas longitudinais, elas se alongam e as retas na porção superior, elas ficam encurtadas. Então, se pensarmos nas tensões, a gente vai ter o quê? Compressão em cima e tração embaixo. Estou aplicando aqui um momento positivo, que está tracionando embaixo e comprimindo em cima. Bom, mas se tem um trecho que traciona e outro que comprime, tem que haver aí uma interface entre esses dois momentos. Uma interface onde as deformações não existem, onde o comprimento, né, inicial permanece o mesmo. Essa interface entre a parte tracionada e a parte comprimida é chamada de superfície neutra e os pontos nela contidos não sofrem deformação. Bom, então quais serão nossas hipóteses para a gente começar a formular o problema? Bom, vamos considerar, né, como já fizemos em outros problemas, que o material que compõe a barra, ele é elástico, tem comportamento linear, é isotrópico, contínuo e homogêneo. Vamos considerar que existe uma superfície neutra na seção transversal da barra, na qual não se observa variação em seu comprimento, devido à ação do momento fletor. Além disso, nós vamos considerar que as seções transversais da barra, que são originalmente planas e perpendiculares ao eixo longitudinal da barra, permanecerão planas e perpendiculares ao eixo longitudinal da barra após a deformação. Essa hipótese é conhecida como hipótese de Bernoulli, tá? Os efeitos de empenamento, então seriam devido à deformação por esforço cortante, não serão considerados, tá bom? Eles são desprezíveis para vigas longas, onde eu tenho comprimento maior que 6 vezes a largura da viga, tá certo? Bom, então vamos assumir ainda que a nossa barra seja analisada num regime de pequenos deslocamentos e pequenas deformações. Nesse caso, a configuração deformada, né, essa curvatura que surge, ela pode ser aproximada por um arco de um círculo de raio R. Então, vamos lá. Vamos considerar agora na nossa formulação a parte sobre deformação normal na flexão pura, ou seja, tratando apenas de um momento fletor externo. Como eu falei anteriormente, a parte, né, se desloca formando uma linha circular. Então, quando eu tenho a aplicação aqui do momento fletor, essa linha que forma, na nossa hipótese, é chamada de linha elástica e ela tem um formato circular, com um raio aí que eu vou chamar de raio R, constante para todas as seções. Isso faz parte da nossa hipótese. Bom, então vamos estudar agora a parte de deformação normal na flexão pura. Como falado anteriormente, a barra se desloca formando uma linha circular, chamada de linha elástica, e com um raio de curvatura R, né, que é constante para todas as seções. Então, nós vamos fazer o quê? Retirar um pequeno elemento infinitesimal que está aqui contido entre as seções S1 e S2. Então, inicialmente, né, ele tem um comprimento dx. E na figura abaixo tem o mesmo elemento infinitesimal, mas agora, né, depois da ação do momento fletor. A gente pode ver isso aqui na espuma, tá vendo? Na primeira figura, a gente tem o elemento não deformado de comprimento dx e na figura abaixo a gente tem o elemento deformado. Perceba que o comprimento ali na linha do meio, que seria a nossa linha neutra, ele tem comprimento dx também. Bom, então vamos lá. Pegamos este nosso elemento infinitesimal com curvatura R e comprimento dx na linha neutra.
Bom, para analisar a variação da deformação ao longo da altura da seção transversal, nós vamos estudar a variação do comprimento de uma fibra localizada numa distância arbitrária y, como indicado aí na figura. Bom, qual que é o comprimento dessa fibra na distância y? Bom, ele vai ter um comprimento dx mais um comprimento delta dx. Como a gente está aplicando o momento positivo, né? As fibras abaixo, ali na porção inferior, elas têm um alongamento. Então, ele vai ter um comprimento aí, essa fibra, de dx mais delta x. Se nós fizermos agora, por semelhança de triângulos, observar aí dois triângulos, a gente consegue encontrar uma relação. A gente pode chegar na seguinte relação: R dx é igual a y delta dx. Rearranjando isso, a gente escreve delta dx dividido por dx é igual a yr. Se a gente relembrar, né, quando a gente estudou lá a parte de deformações, quem que é delta dx dividido por dx? É a nossa deformação. Então, a gente vai ter uma deformação aí, εx. Então, como ficou a equação? Ficou εx igual a y dividido por r. Essa vai ser a nossa primeira equação importante. O que ela fala para a gente? Ela fala que a deformação varia linearmente com a posição da fibra. Perceba que a posição y ela está elevada a 1, né? Então, é uma relação linear. Na figura abaixo, eu estou mostrando para vocês aí essa deformação. Observe, ó. Então, quando eu estou na posição 0, que foi onde eu coloquei o meu eixo x, que é no centro da seção, a deformação é 0, que é a posição da linha neutra. Conforme eu vou aumentando o valor de y, aumenta também a deformação. Então, onde que eu tenho a deformação máxima e a deformação mínima? Nos extremos da seção transversal. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com seções simétricas. Agora, para encontrar a tensão normal, o que eu faço? Bom, é só usar a lei de Hooke. Lembra que nós tivemos lá como primeira hipótese para o nosso problema? Material elástico linear? Então, é possível considerar a lei de Hooke. Então, a lei de Hooke fala o quê? A tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Só substituir lá, ó. Substituindo, o que eu fico? Fico que a tensão é igual ao módulo de elasticidade dividido por R vezes Y. Qual que é a conclusão que a gente chega? Se a deformação varia linearmente, a tensão também varia linearmente, né? Então, esse resultado é bastante importante. Ele indica que tanto a deformação normal longitudinal de qualquer elemento de viga depende da sua localização y na seção transversal e do raio de curvatura do eixo longitudinal dessa viga, né? Então, eu posso dizer que a deformação normal longitudinal varia linearmente com y a partir do eixo neutro. Então, eu tenho fibras localizadas acima do eixo neutro, então com y negativo, eu tenho um encurtamento. Fibras localizadas agora abaixo do eixo neutro, com y positivo, eu tenho um alongamento, né? A deformação máxima, como eu já falei, ocorre nas fibras extremas. Vimos ainda que uma variação linear na deformação normal, longitudinal, implica em uma variação linear na tensão normal. Então, a tensão normal, que é chamada de sigma, varia de 0 no eixo neutro do elemento a um valor máximo na fibra mais afastada do eixo neutro. Para o momento fletor indicado, que é o momento positivo, né? Eu tenho as fibras acima do eixo neutro, elas estão encurtando, então, portanto, elas estão com uma tensão de compressão, e abaixo do eixo neutro, elas estão alongando e, portanto, com uma tensão de tração. Então, essa figura aqui só está mostrando para vocês em 3D o que a gente conversou.
Bom, agora nós vamos falar de uma parte muito importante nos problemas de flexão, que é a posição da linha neutra, né? A gente falou lá logo no início da hipótese que existe uma superfície onde eu não tenho, né, variação no comprimento, onde eu não tenho deformação. Então, nós vamos falar sobre a posição da linha neutra. Para encontrar a posição da linha neutra, a gente vai aplicar as equações de equilíbrio, que seriam quais? Somatórias de forças em x, somatória de momento em torno do eixo z e somatória de momento em torno do eixo y. Vamos fazer cada uma delas. Bom, somatória de forças no eixo x. Bom, é igual a quanto? É igual a zero, né? Eu não tenho nenhuma força aplicada nessa direção, né? Na direção x, que é a direção longitudinal do eixo da barra. Bom, mas vamos tentar fazer. Quem deveria estar aí nessa direção? Seria o esforço normal. Então, vamos fazer isso. Então, olha aí na equação. Somatória de forças em x igual a zero. O que eu vou colocar aí como sendo a força x? Vou colocar o esforço normal. Vamos relembrar da aula passada. Quanto que vale o esforço normal? Ele vale integral na área de sigma x dA. Quem que é sigma x? Acabamos de encontrar aí na última parte. Sigma x na flexão é E dividido pelo raio de curvatura vezes Y. Então, ficou integral na área de E dividido por R, Y, dA igual a zero. Vamos rearranjar isso daí. Então, a gente chega em quê? Olha só. A gente chega, eu vou colocar para fora da integral tudo que é constante. Então, coloquei ali o raio de curvatura, porque o raio de curvatura, né, a curvatura em si, ela é constante, é uma hipótese nossa para todas as seções, e o módulo de elasticidade, porque a gente está considerando um material aí que tem um módulo de elasticidade constante ao longo de todo o seu comprimento. Então, eu coloquei curvatura e módulo de elasticidade para fora da integral. O que sobrou na integral? Sobrou integral na área de y dA igual a zero. Vamos relembrar lá de estática? O que é essa integral na área de y dA? Isso daí é um momento estático em relação ao eixo z. Bom, nós concluímos que o momento estático ele deve ser zero. Por quê? A curvatura e o módulo de elasticidade não pode ser zero. Se a normal é zero, sobra como hipótese apenas de que o momento estático seja zero. Bom, vale salientar que essa condição só é satisfeita se o eixo neutro também for o eixo horizontal de simetria da seção transversal. Ou seja, a linha neutra passa pelo centroide, né? Isso é uma informação muito importante para a gente. Lembrando sempre, essa conclusão vale para as seções simétricas, que são as seções que nós estamos trabalhando. Então, a conclusão é, seção simétrica, a linha neutra passa pela centroide do elemento. Bom, a próxima equação que a gente vai fazer agora é aplicar, né, o equilíbrio de momento em torno do eixo Z. Então, vamos lá. Vamos pegar um elemento de área, né, infinitesimal, como está indicado aí na figura, um elemento de faixa, e vamos avaliar o que surge nesse elemento infinitesimal. Vai ter uma força infinitesimal, uma força que eu chamei de DF. DF é dado por sigma vezes dA. Faz sentido, não faz? A força é a tensão vezes a área onde ela está atuando. Como que eu calculo um momento infinitesimal? Eu vou fazer a força vezes a distância. Então, vamos fazer isso. A força vezes a distância até o eixo de referência, que no caso é o eixo Z. Então, ficou dm igual a df vezes y. E df, substituindo pelo que a gente acabou de falar, fica sigma x y dA. Então, esse vai ser um infinitésimo de momento. Se eu quiser conhecer o momento, o que eu preciso fazer? Fazer a integração, né? Então, eu chegaria exatamente nisso. Momento é igual a integral na área de sigma x y dA. Podemos fazer mais uma substituição. A gente acabou de descobrir como calcula a tensão na flexão, que é
σx igual a E sobre R, Y. Faz essa substituição. A gente chega no quê? Ó, então, coloquei aí a equação de somatória de momento em Z igual ao momento resultante. Então, chegamos lá, ó. Mz, que seria nosso momento aí externo, vai ser igual a integral na área de E dividido por R, Y. Essa parte aí é a parte que a gente tinha visto sobre a tensão. Para poder calcular o momento, eu multiplico por Y dA. Então, eu cheguei em Mz, né? Já coloquei para fora da integral tudo que é constante. Então, Mz igual a E sobre R, integral na área, y quadrado dA. Opa, peraí. Essa integral aí, ela é conhecida. Quem que é a integral na área de y quadrado dA? Isso daí é o momento de inércia. Vai ser o momento de inércia em relação a Z, certo? Então, olha só. Aí já explica por que a gente aprende a calcular esse tipo de propriedade geométrica quando a gente estava fazendo estática. Para chegar aqui, a gente não precisava ficar fazendo essas integrais toda hora. A gente já tem, né, aprendeu como que calcula essas propriedades geométricas. Bom, essa integral aí, né, que eu falei para vocês, representa, portanto, o momento de inércia da área da seção transversal, calculado em torno do eixo neutro, que é o eixo Z. Temos, portanto, a seguinte equação, Mz igual a E e Z dividido por R. Se a gente rearranjar, eu posso escrever da seguinte forma, ó, 1 sobre R é igual a Mz dividido por E e Z. Quem que é 1 sobre R? 1 sobre R é chamado de curvatura. Então, olha só o que essa equação diz para a gente. Diz que a curvatura ela depende do momento aplicado, do módulo de elasticidade e do momento de inércia da nossa seção transversal. Então, a deformação da viga provocada por um momento fletor M é medida pela curvatura da superfície neutra. A curvatura é definida como o inverso do raio, né, de curvatura R. Vamos fazer aqui uma análise para a gente verificar como essa equação funciona? Então, a nossa equação ficou, né? 1 sobre R, que é a curvatura, igual ao momento Z dividido por E, né, que é o módulo de elasticidade, vezes IZ, que é o momento de inércia em torno do eixo neutro. Vamos pensar agora numa situação, né? A gente tem aqui, ó, a nossa barrinha, tá? De espuma. E eu vou tentar fletir essa barra de duas formas. Ela posicionada assim e depois ela posicionada assim. E vamos ver quão mais fácil é fletir ela nessas duas situações. Então vamos lá, ó, com a barra posicionada com essa dimensão aqui, que eu vou chamar de dimensão H, vamos chamar aqui, ó, de B e aqui de H, vai ficar mais fácil. Com a dimensão H, né, na direção vertical, e vou aplicar aqui o momento externo. Olha só, tive toda essa força que fazer para obter essa curvatura. Agora, se eu pegar e posicionar a barra nessa direção, então agora, ó, o H ele tá aqui na horizontal. Então, qual que vai ser a força que eu vou ter que fazer para obter a mesma curvatura? Percebe que a força é muito menor? Por que acontece isso? O que mudou? A barra é a mesma, então o módulo de elasticidade é o mesmo. Por que eu tive que aumentar o momento fletor para conseguir a mesma curvatura? Devido à posição dela aqui, devido à propriedade geométrica que relaciona a área, que é o momento de inércia. Então, quando eu faço com ela nessa posição aqui, eu tenho uma rigidez à flexão menor. O que é rigidez à flexão? É o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Então, pense você que você fosse posicionar uma viga, né, em um pavimento de uma estrutura. Você iria colocar a viga nessa posição ou nessa posição? Fica muito melhor colocar nessa posição, né? Porque daí ela vai ter uma
rigidez maior. Então, vocês vão ver aí nos projetos que, em geral, as vigas, vamos supor uma viga de concreto armado, ela tem a base menorzinha e a altura maior, porque eu consigo, nessa configuração, um momento de inércia maior, e aí eu tenho uma rigidez e flexão maior também. Bom, então vamos continuar trabalhando com a equação que a gente obteve, que é 1 sobre R igual ao momento Z dividido por E vezes YZ. A partir dessa equação, vamos fazer o seguinte, ó, vamos rearranjar ela um pouquinho. Vamos fazer assim, ó, vamos passar o módulo de elasticidade multiplicando, de modo que a gente fique com E dividido por R igual a MZ dividido por IZ. Bom, aí a gente vai olhar e vai relembrar, olha, E dividido por R é o quê? É a tensão normal dividido por Y. Vamos acrescentar isso daí aí, fazer essa substituição, tá? Estou indicando aqui todas as equações para vocês. Então, fazendo essa substituição, eu chego que, então, sigma x é igual ao momento z vezes y dividido pelo momento de inércia. Essa equação é chamada como fórmula da flexão, tá? Ela é muito importante, porque ela relaciona o momento, né, interno, né, o momento esforço solicitante momento com a tensão de flexão. Então, eu consigo obter. E presta atenção, ela varia com y elevado a 1, então ela varia linearmente. Informação importantíssima, y e z devem ser eixos principais de inércia. Como a gente está trabalhando com seções simétricas, são os eixos de simetria da nossa seção transversal. Bom, última coisa que ficou faltando a gente fazer aí é a somatória de momentos em relação ao eixo Y. Então, vamos fazer aí, ó, somatória de momento em relação ao eixo Y igual a zero. O que eu tenho? MY, que é igual à integral na área de sigma x vezes E vezes dA, tem que ser igual a zero. Quem que é sigma x? Acabamos aí de descobrir, né? Sigma x vale mzy dividido por yz. Se a gente colocar, né, para fora da integral o momento de inércia e o momento fletor, por que eu estou fazendo isso? Apesar dele variar ao longo da seção transversal, né, o momento fletor, ele é constante para uma seção. Então, eu posso colocar ele para fora da integral. Então, a gente tem a seguinte equação, mz dividido por iz vezes a integral na área de yz dA igual a zero. Essa integral ela é chamada de produto de inércia. E pela nossa expressão, né, como nem o momento fletor, nem o momento de inércia é igual a zero, ela deve ser zero. Então, o produto de inércia deve ser zero. Como nós estamos trabalhando aí com seções simétricas, fica fácil de provar isso. Que o produto de inércia, ele é zero para os eixos principais de inércia. Então, como a gente está trabalhando com os eixos principais, ele é igual a zero. Então, a nossa equação está satisfeita. Então, coloquei essa figura agora para vocês para ilustrar bem o nosso problema, né? Que é a flexão de barras de seção simétrica. Então, olha só no desenho 3D como ficou interessante da gente observar. Então, existe uma superfície neutra, onde o comprimento não varia. No caso do momento positivo, as fibras superiores, elas estão solicitadas à compressão, portanto, elas encurtam, e as fibras inferiores, elas são solicitadas à tração, portanto, elas estão alongadas, tá? Isso daí eu posso ver na nossa viga com corte longitudinal e na seção transversal. Viu aí na seção transversal que eu numerei as fibras? Olha só, numerei fibra 1, que é a fibra mais externa superior, fibra 2, que é a fibra que passa pelo centróide da seção transversal, e fibra 3, que é a fibra mais inferior aí da nossa seção transversal. Coloquei também uma fibra J, que é uma fibra qualquer. Como que fica as tensões? Olha lá o gráfico do lado. A gente vai ter a tensão na linha neutra, que coincide com o centróide da seção transversal, igual a zero. Então, a tensão na fibra 2 é igual a zero. E a tensão na fibra 1 e na fibra 3? Ela vai depender, né,
da posição Y, a gente tem a posição Y para baixo como sendo positiva, então a gente vai ter tensões positivas, que são tensões de tração, e acima do eixo, a coordenada vai ser negativa, então a gente vai ter tensões de compressão. Então é isso que a gente percebe. A gente vai trabalhar bastante com isso nos exercícios. Só para deixar claro para vocês, né, para finalizar aqui, olha só, flexão simétrica. Então, eu tenho seção simétrica e plano de carga coincidente com um dos eixos de simetria. Flexão assimétrica. Eu posso ter aí algumas situações onde eu tenho flexão assimétrica. Por exemplo, o momento atua fora dos eixos de simetria. Já tenho flexão assimétrica. Ou uma força atua fora dos eixos de simetria. Já tenho flexão assimétrica. Ou a seção transversal em si é assimétrica. Então, nesses casos, eu vou ter flexão assimétrica. Nós não vamos trabalhar isso em mecânica dos sólidos 1. Isso será tema da mecânica dos sólidos 2, tá certo? Então, nessa primeira aula, nós vimos isso, vimos sobre flexão reta pura. Vamos fazer alguns exercícios, né, na aula aí de exercícios, para poder fixar melhor esses conteúdos. Por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau!